bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Eita porra. Salve, meus bebês! Bem-vindos a mais uma edição do Rolê ICL. Hoje comigo, César Calejon, de óculos escuro, porque é semana de Natal e quem não tem colírio usa óculos escuro. Então vamos de óculos escuro. Mentira, eu não tô de ressaca porque eu passei o carnaval cuidando de bebê, tá bom? Não fui um único dia pra folia, não tomei nenhuma jurubeba, como diz o queridíssimo Chico Sá. Hoje eu tô de glande. Hoje eu falei glande no ar e o William De Luca prontamente já veio. Ah, falou glande, falou glande. Então, Deluxe, um beijo pra você, meu filho. A gente tá com saudade. Eu acho que agora já deu de férias para o senhor. Volte para as suas atividades profissionais, tá bom? Gente, hoje eu não sei o que nós vamos trabalhar porque o Caio Marinato, eu quero deixar aqui registrado, ele botou o roteiro do dia 10. Meu Deus! Eu vou te mandar. Então tá aqui pra gente falar a respeito da crise na família Bolsonaro, o roteiro é do dia 10. Eu não vou saber o que fazer aqui. Eu vou começar falando com o meu queridíssimo Vitão. Vitão, cola com nós aqui pra ver se a gente resolve. Não é o Vitão? Vitão tá diferente. Não é o Vitão! Hoje é o Alex. Hoje a gente começou, neném. Veja, é semana de carnaval, né, filho? Vem cá, Caio, vem cá. Não, não pode, ele tá com uma camiseta aqui que não pode mostrar. Fala, você vai pegar o computador? Vai lá, leva lá. Mostra só a sua carinha aí. Mostra a carinha lá, dá um tchauzinho pra câmera só. Olha como ele é lindo. Olha por que a gente desculpa. Ele é muito lindo. Tá parecendo Ele é Chico muito Sá com esse lindo. óculos. Você tá imitando, você tá fazendo cosplay de Chico Sá, né? Sim. Com esse óculos, tá certo. Alex, e aí, o que você traz de dica? Vai falar de futebol também ou vai trazer dica pra nós? Eu vou trazer uma dica aqui que eu não sei se vocês acompanham muito no mundo das séries, do anime. Vou indicar Naruto Shippuden pra todo mundo. O que Cara, é? chega. Vamos nessa. É o perigoso clima de sexta-feira, meu pessoal. Ô, Lê, o que era, Lê? Cola com nós aí também. O que é que o Alex falou aí? Até porque vocês têm que enrolar, porque o Caio ainda não conseguiu botar o roteiro aqui, tá bom? Não, Alex, Já foi, Caio? O Alex, geralmente, ele não dá dica, não. Ou ele fala isso, ou ele fala assim, tem um jogo do Palmeiras pra vocês assistirem. Só que agora Que é o Palmeiras importante. talvez não esteja tão bem, assim, pra ele. O Alex, ele muda de posição toda semana. Chega uma semana, eu vou fazer o desperta com ele. Palmeiras nada, mano. Eu não gosto de Parmeira, não. Esse Abel aí, mó vagabundo. Aí o Parmeira joga, na quarta-feira mete 5-1 nos caras. Aí ele já volta meio que... Isso é verdade. Não, até que Parmeira, o Abel, né? Pode ser, hein, Alex? Todo Sim. dia, cara. E Calejão, o meu time tá ruim, mas o Botafogo tá 6 derrotas seguidas da Letícia. Ei, Caraca. voltamos ao roteiro, tá aí? E aí, Caio, até agora nada. Mas, Letícia, vamos começar aí. A gente ia falar, vai conduzindo você aí, a gente ia começar Vamos lá, falando... a gente vai falar dos temas de hoje. Hoje é diferente, galera do chat, eu que falo. Os temas, né? Mais um caso de racismo, né, contra o Vinícius Júnior, e tem treinador aí normalizando a situação, a gente vai falar quem é aí. Boa. E também a gente vai falar de um ladrão que foi preso de uma forma inacreditável. E também da Rede Globo processada por pronunciar uma palavra errada. Vamos ver também se vocês sabem pronunciar a palavra. Eu quero saber se Guga e Calejão sabem, porque senão esse ICL vai ser processado. Uhum. E um deputado que quer proibir a transmissão dos desfiles como o do Lula. Adivinha qual partido? É isso aí, Calejão. Boa. Bom, e esse ladrão aí deve ser filho do Bolsonaro, tá? O cara que meteu o CPF aí no assalto à farmácia. Ô, Guguinha, cola aí com a gente. Vamos começar com essa treta aí, que é, no caso, o que mesmo, Letícia? A gente vai começar falando do caso do racismo, certo? Do Vini. Certo.
Certo. Bom, vocês acompanharam, né? De novo, Vinícius Júnior como vítima. Desculpa. Hoje tá osso. Hoje, tudo que podia dar errado até aqui, Noblar, já deu errado. O Caio tá aqui no estúdio, coçando a cabeça e fazendo assim. Mano, o bagulho não vai, tá bom? Só pra vocês saberem. Guguinha, O bicho tá louco. e aí, cara, Bom, primeiro, bom dia, nobre colega. E aí, infelizmente, Guga, a gente tem que trabalhar com essa questão de novo. Um ato de racismo contra o Vini Júnior. É uma parada profundamente deprimente com a qual o Vini se vê às voltas com frequência, né, cara? Não é um caso isolado, como querem fazer crer. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quinta vez. É uma questão estrutural que vem sendo atacado. O Vini vem sendo atacado de forma constante, cara. E aí, ó, a gente tem essa publicação da Folha, Racismo contra Vini Júnior, escala na Europa com apoio a jogador acusado. Porra, apoio ao jogador acusado. Hein, Guga? O time dele parece que não foi na Argentina, soltou uma nota. Como que é essa? É inacreditável isso aí. O Benfica, o time dele é o Benfica de Portugal. Foi um jogo pela Champions League, portanto, Portugal contra a Espanha, Real Madrid contra a Benfica, lá em Portugal a partida, e durante o jogo um atleta italiano, um atleta argentino do Benfica, Pestrini, né? Pega o nome dele aí, Alice. Pega o nome dele aí, por favor. Letícia, eu acho que é Pestrone, não sei, pega aí, por favor. Mas enfim, esse babaca foi lá e chamou o Vini de macaco, de mono, né, em espanhol. O Mbappé, que é um jogador francês do Real Madrid, inclusive, vai para cima desse jogador argentino e chama ele de racista, puto racista. Isso, o Mbappé, né? O Mbappé. O que aconteceu, velho? Só que o filho da mãe, como botou a camisa na boca, ele tá querendo, obviamente, negar o que cometeu ali, o racismo que ele cometeu. Tá fingindo que foi mal interpretado. Não foi mal interpretado, ele foi racista. Tem testemunho do Mbappé, tem o Vini. O Mbappé vai pra cima dele, chama ele de racista, de puto racista 4 vezes, ele nem reage. Isso tudo tá gravado, isso tudo a gente viu. Então, não há dúvidas de que o sujeito é um racista. Só que o Benfica quer passar pano. O Benfica quer agora avalizar a versão dele, de que foi mal interpretado. Então o Benfica está do lado dele. Não só o Benfica, boa parte de Portugal. Se você ouvir os torcedores portugueses, e inclusive comentaristas esportivos portugueses, é absurdo atrás de absurdo. Os caras estão atrasadíssimos. Se você ouve o debate dos caras, você choca. No Brasil, a gente já passou dessa fase ainda bem. Não que a gente não tenha tido uma fase onde os meios de comunicação também eram racistas e se sentiam livres para serem. Mas agora não, a gente amadureceu. Lá eles estão atrasadíssimos, é uma coisa horrorosa. Então a gente vê o Benfica ao lado de um sujeito que no Brasil seria um criminoso, já que aqui racismo é crime inafiançável. Ô Lê, põe o print desse pilantra aí pra gente dar uma olhada na cara dele. É esse aí filho da mãe. de vermelho, tá? Com Uma tampando... camisa na boca. Aquele vídeo também que a gente pegou antigo. Ah, isso aí é antiga, essa imagem? Não, essa é de agora. Tá. Tava falando daquele vídeo que a gente tinha comentado, que ele já tinha sido racista, né? Vamos mostrar isso aí, Letícia. Põe isso aí, esse VT no ar, porque isso desmonta a tese de defesa dele de que ele não foi racista, porque já tem histórico, né, Lê? Vamos dar uma olhada nesse VT aí? Oh. Wait, before you film me, I need always my cap. Don't film me without. Don't film me without this. It's very dangerous. You like the cap? Hey, don't. Hey, better. Hey, don't. Hey, better. Oh. Tá. Então, assim, gente, tá claro aí no resto. Ô, Guga, você tá fazendo um samba, uma bateria de escola de Mas eu tô samba. arrumando o mic. O mic tava muito longe. Ô,
Eu só notei agora, o Nick tava O um Pacheco quilômetro. queria dar uma opinião dele também sobre o caso. Vamos ouvir Mete ele? marcha, lógico. Vai, Pacheco. Um pouco de atenção, o próprio técnico do Benfica, ele justifica isso, né? Ele fala que o Vinícius Júnior causou essa atitude, mas comemorar um gol não é justificativa de um crime, que racismo, obviamente, é crime, né? Então, tava comentando com o Qual que é o pessoal aqui nome? embaixo. Qual que é o nome, Pachecão, desse técnico aí que José Mourinho. Ele foi técnico do Real Madrid já, ganhou uma Champions com o Real Madrid na época do CR7. Mas o país em si já é um país racista, né? Porque se a gente for ver esse rolê do racismo, do racismo moderno, alguns países têm a maior culpa nisso. E um deles é Portugal, Espanha e o Reino Unido, né? Então, eu vi alguns comentaristas e alguns comentários na internet das pessoas justificando o racismo. Porque, ele provoca. Pô, tinha várias maneiras de você provocar ele, xinga a mãe do cara, sei lá, mas não comete um crime, cara. Provocar, sabe? velho. Não, Isso não foi... E outra coisa, se vocês prestarem atenção no vídeo, a partir do momento que os caras que ele denuncia o ato racista, ele vai pro banco, ele sai do meio da confusão. Então a galera tá falando que ele provocou isso, é tudo mentira, pra tentar justificar um ato racista. Porque antigamente, quando os negros não tinham a voz de denunciar o racismo, era isso que acontecia. Mimimi, mimizento, tá falando demais. A sociedade tá chata, não sei o quê. Como no futebol o Vinícius Júnior é a única pessoa negra que denuncia isso, está acontecendo o que acontecia com os negros antigamente, chamando ele de mimimi e as pessoas caem em cima dele para tentar prejudicá-lo mesmo, de forma ruim. Muito bom, Pacheco, muito bem colocado isso, cara, e muito bom você falar do Benfica, porque durante esse tempo aí paralisado, os torcedores do Benfica ainda fizeram gestos racistas pro jogador. Vamos dar uma olhada nesse VT e você comenta, Gu. Claro. Ó, é inequívoco, tá? É inequívoco. Não adianta vir com conversa furada que não, cabe interpretação, não cabe. É um gesto claro. Eu não vou nem repetir aqui porque vocês estão cansados de saber. O tipo de ofensa que isso significa. Os gestos são inequívocos, Noblar. Não tem nem o que, entendeu? Pois é. Torcida racista, país racista, aliás, quem mais escravizou no mundo, né? Portugal, Reino Unido, são os países que mais escravizaram, Espanha. Mas, enfim, Portugal, sem dúvida. Tem, né, esse traço, né, histórico de ter sido quem justificou o racismo, quem, com a religião, enfim, quem comercializou os negros, enfim, um povo por conta de uma cor, justificando pela raça, enfim, foram os portugueses. Eles seriam os que mais deveriam hoje punir, tentar evitar gestos racistas em seu país. A gente está vendo uma vergonha aí, né? Porque técnico do Benfica, também a imprensa, são os torcedores todos ao lado do racista, todos sendo racistas. Eu estava acompanhando comentaristas portugueses, eles falavam, só por conta de uma palavra que é interpretada como racismo, como assim? Uma palavra que chamar de macaco é racismo, é uma agressão, é um ato hostil, é uma maneira de tentar ferir a pessoa, não é uma palavra interpretada, enfim, é racismo, e os sujeitos lá estão, obviamente, tentando passar por uma coisa horrorosa que a gente está vendo acontecer em Portugal, uma vergonha Portugal estar ao lado do racista. É isso que a gente está vendo, os portugueses, de forma geral, em sua maioria, o que a gente está vendo se expressar é uma defesa do racismo. Que horror, ainda mais partindo de um país que perpetuou o racismo por séculos. E às vezes não precisa nem de uma palavra, tá, gente? Qualquer gesto que denote deliberação de ser racista caracteriza crime no Brasil. E é um crime imprescritível, inafiançável, e você vai responder. A gente viu recentemente o caso da advogada argentina que veio para o Brasil achando que aqui é que nem lá, se arrebentou e depois ficou se fazendo de vítima. Não vai colar,
tá bom? Vai ter que responder na medida da lei. Agora, olha só, Guguinha. O Real Madrid enviou ontem à UEFA todas as provas disponíveis e que colabora ativamente com a investigação aberta pela entidade. Entre as provas estão imagens oficiais da transmissão, registro de câmera do estádio, relato do próprio Vini e de jogadores que estavam próximos no momento da ofensa ali. O clube, afirmou que colabora ativamente com a investigação e defende punição rigorosa caso o crime seja confirmado. Gente, é inequívoco, não adianta tergiversar, o clube não adianta tentar essa estratégia aí, porque as imagens são esclarecedoras, não resta a menor dúvida de que isso de fato aconteceu. E aí, Guguinha... Fala, querido. Porra, galera, comemorar dançando, ele comemorou, não foi provocando, cara, ele dançou. Isso é provocar. E mesmo que provocasse, Nublar, que porra é essa? Mesmo que provocasse. Entendeu? Claro, mas não foi o caso. Porra, mas provocar dentro de um jogo é parte do jogo. Pelo amor de Deus, o cara não pode comemorar o gol dele agora. E eu duvido que qualquer outro jogador holandês, por exemplo, seria execrado por comemorar um gol. Não vai ser, aí o cara é gênio. Dançando, não ia. Exatamente, é porque é negro, é porque é brasileiro, é latino, é porque é o melhor do mundo, incomoda ser um craque. Enfim, isso tudo junta e os caras realmente vão pra cima do Vini. O Vini o tempo inteiro é atacado, mas vou te dizer que menos ruim que seja o Vini, porque o Vini tem voz, o Vini tem postura, o Vini tem personalidade, ele vai lá e denuncia. Tem outros que não denunciam, que não tem a força do Vini. É difícil fazer essa denúncia. Se o maior do mundo denunciando ainda é atacado, execrado, a gente está vendo como é que está sendo a reação. O Vini tem que ter muita personalidade, enfim, tem que ter muito sangue frio para aguentar todo esse processo de fritarem a imagem dele. Vocês estão acompanhando o que estão fazendo com o Vini. Imagina se é outro jogador que não tem o peso dele. Não consegue. Então, o Vini pelo menos tem esse poder, por ser o melhor, o maior do mundo, por estar no maior time do mundo, de que isso se torne uma pauta, que as pessoas discutam, que isso realmente não fique abafado. Então, pelo menos, sendo o Vini é poderoso o suficiente para bater de frente com esses racistas, e tem muita gente também aqui no Brasil, a gente está vendo agora, muita gente apoiando. O Vini tem que apoiar, tem que combater o racismo no futebol, porque a gente está vendo aí mais uma vez as federações, os times tentando passar pano. É isso. Guguinha, vou dar uma passada no nosso chat aqui. O Antônio diz, de novo ele sofreu isso. Lucimar, vergonha Portugal, vergonha, muita imoralidade. A Vanessa, eles roubaram o Brasil, eles são racistas desde sempre. A Ana, povo nojento. Vanessa, que ódio disso, cara. É revoltante mesmo, sabe? Porque você vê que o que eles querem é matar o brilho do cara, velho, entendeu? É que o cara caia num processo depressivo e pare de brilhar. Porque não tem a menor dúvida que o que incomoda no caso do Vini Júnior é o talento dele, cara. E isso acaba potencializando e acaba demonstrando o verdadeiro lado, tá? Digamos assim, Guga, a verdadeira cor da alma dessas pessoas que são racistas, sim. Agora, Guguinha, teve cara técnico brasileiro, tá? Ontem, o técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, diz que o ocorrido não muda a visão que ele tem da Argentina, e essa declaração veio depois da derrota do Flamengo pro Lanús. É isso, né, Lê? A pronúncia desse time aqui. Lanús por 1-0 no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, tá? Então, ele afirmou que sempre foi bem recebido no país e classificou o episódio como um caso isolado. Vamos ver o que ele falou aí. Ele falou assim, porque eu não sei se fica bom, pra você ler, eu posso ler? Tá, vai ler. Sobre o Vinícius, eu sempre fui bem tratado aqui na Argentina. É porque o jogo era contra o Lanús, né, lá. Me encanta a Argentina, fui muito feliz aqui, eu só tenho boas palavras. Um caso isolado desses não influencia em nada o que penso desse país que é tão lindo. Porque o jogador era um argentino, né, o Gianluca, que xingou o Vini Júnior, ele é argentino, então por isso que ele falou isso quando ele foi perguntado. E aí a Letícia fez aqui pra te passar, Guga, a Letícia fez aqui um compilado de casos isolados
Só de 2020 pra cá, a gente consegue lembrar fácil de 10 casos, pelo menos. Tá aí, ó. Casos de racismo. Isso só de 2020 pra cá, né, Lê? Com a Argentina. 5 anos. Só com a Argentina. Isso, só com a Argentina. Que só o Vini Júnior deve ter sido aí uns 10 nos últimos tempos aí que a gente lembre. Então aí, ó, caso isolado. Primeiro, Corinthians versus Boca Juniors na Libertadores de Mito, esse aí 2022. é sobre a Libertadores, não é só sobre a Argentina, né? Mas é Libertadores e a maioria são argentinos. E aí, um torcedor imitando um macaco é preso. 2, Palmeiras versus Cerro Porteño, na Libertadores também no ano seguinte. Apesar do jogo envolver uma equipe paraguaia, um argentino foi banido do estádio pela Conmebol por gestos racistas. O Fluminense versus Boca Juniors? Argentinos Júniors? Que diabo é isso, Lê? Acho que É Argentinos Júniors. Tem É esse isso time. mesmo. Existe. Nem Existe? time é. Existe. Porra, nunca nem ouvi falar desse time, velho. Torcedores detidos e levados para a delegacia no Rio de Janeiro. O River Plate versus o Fortaleza. Torcedor do River jogou uma banana na torcida do Fortaleza, tá? E assim sucessivamente. Põe os outros Eu vou 5, deixar Lê. o outro aí, mas vocês podem ir comentando já. E aí, Guguinha, a palavra tá Pô, contigo, mano. Pois é, a gente sabe que na Argentina eles têm sim esse traço de apelarem, principalmente quando vão jogar ou quando vão discutir com um brasileiro, apelarem sim para o racismo. Eu gosto de lembrar até daquela capa do jornal argentino, Olé, o maior jornal de futebol de lá, que numa final entre Brasil e Argentina, tem, sei lá, 15 anos, não tem muito tempo, colocou como manchete que venham os macacos. Só isso, era a manchete do jornal. Então os caras chamam a gente de macaco, eles são racistas, e isso para eles é normal. Aí, ó, que venham os macacos, os caras da capa do jornal. É tipo a Placar, a revista Placar fazendo uma manchete racista, seria equivalente a isso. É esse o nível. Então, assim, para eles, a gente teve agora, inclusive, uma turista argentina que está aqui detida no Brasil, porque também chamou um brasileiro de macaco. Eles têm, sim, esse traço. Acho que a Lê falou que ela foi liberada, Guguinha. Acho que a Lê falou que ela foi liberada. Vai voltar para a Argentina? Já foi liberada, Lê? Eu tinha visto uma notícia que ela tinha sido liberada semana passada. Vou confirmar aqui. Tá. Porque há 2 Eu acho que semanas ela tá atrás no ela tinha feito aquele vídeo que estava presa, né? Que tinha recebido a prisão preventiva. Eu vou procurar aqui e confirmo. É que ela estava de tornozeleira, né? Ela não podia sair do Brasil, e aí eu não sei se ela já pode sair, mas Eu ela acho que ela é foi mais liberada um para exemplo. ficar em casa, mas não consegue voltar para a Argentina mesmo. Não, é isso. Ela tá aqui. Ela tem que resolver. Ela não tá presa, mas ela tá com tornozeleira e ela, pelo que eu saiba, ainda está no Brasil. Mas, enfim, é só mais um exemplo do racismo dos argentinos. E olha que a Argentina, até o final do século XVIII, ali, pouco antes do século XIX, tinha, pelo menos, dependendo da fonte, 50 ou 60%, eu já vi gente falar em 80%, mas 50% certamente, a 60% da população negra. A gente não tem essa noção, a gente acha que a Argentina sempre foi branca, eles passaram por um processo de embranquecimento, mas a Argentina teve uma grande parte da população negra e depois, sim, foi se transformando nessa população branca, se sentindo a Europa da América do Sul e carregando esses traços racistas que, infelizmente, a gente está vendo mais uma vez aí sendo expostos. Deixa essa imagem aí, porque isso aí é a advogada a qual o Guga se refere. Veja que é exatamente. Advogada é essa. Olha aí, ó, esse gesto aí. É exatamente o mesmo gesto que os torcedores do Benfica estavam fazendo ali. É inequívoco. Não adianta depois meter o louco e não, porque você sabia exatamente. Veja, mais uma vez. Ela faz o gesto, a amiga dela a empurra, como quem diz, para, porque isso vai dar problema. E isso, Guga, demonstra claramente, de forma inequívoca, que ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, tá? Agora. Veja, o Luiz Felipe, não é? Que é o técnico do Flamengo. Felipe Luiz, perdão. Ele tem que ser. Vocês veem que eu manjo tudo de futebol. Ele tem que ser louco para se colocar, Guga, nessa posição, porque, veja, além de não ser um caso isolado, os argentinos precisam de uma cartilha explicando o óbvio que no Brasil racismo é crime. Vamos dar uma olhada no print, Lê? Põe isso aí pro Guga comentar.
Isso aí foi logo depois dessa prisão. Não, isso aí é do técnico. Foi logo depois da prisão da Agostina Páez, que é essa argentina que foi aí... Isso. É isso aí mesmo, Lê, que a gente vai ver da cartilha? Não, esse era só depois dela, se vocês quisessem comentar. Se não quiser, pode passar para a próxima, que foi aquela cartilha, né, que está circulando na Argentina, uma cartilha sobre como viajar para o Brasil e não ser preso, né? Porque tem que explicar para eles como é que funciona. Vamos direto para a cartilha, porque ela vai estar se vitimizando nesse Isso, vídeo exato, aí, tá? vamos, tá aí. Essa aí é a cartilha, tá? Então diz... Férias no Brasil, cuidado com expressões que podem levar você à prisão. Se você está planejando uma viagem ao Brasil, é crucial estar ciente de suas rigorosas leis antirracistas. Óbvio, muito obrigado. O que na Argentina... Tem que explicar, é que é absurdo, né? Eu nem peguei os outros, que é muito absurdo, as outras fotos. Eu peguei só essa para já ilustrar como que tá, né? Meu Deus. O que na Argentina às vezes é considerado uma piada ou um desabafo é um crime grave, inafiançável e imprescritível no Brasil, punível com 2 a 5 anos de prisão. O caso da advogada argentina Agostina Páez, recentemente detida no Rio de Janeiro, gerou preocupação. Gerou preocupação, foi. Após ser acusada de usar termos racistas na saída de uma boate. O tribunal confiscou seu passaporte, colocou uma tornozeleira eletrônica em seu pulso e a proibiu de deixar o país enquanto o processo legal estiver em andamento. Assim, é óbvio, gente, sabe? Se vocês são estúpidos e cretinos e toleram esse tipo de crime na nação de vocês, não é o caso do Brasil. Então, se você quer visitar a nossa casa, esteja ciente que isso é crime e que você vai ter que responder pelo crime cometido na medida da lei, tá? Ô Lê, vamos de macetada de notícias? Vamos sim. Guga caiu. Olha só, a gente vai seguir tentando reconectar o Guguinha aqui, mas tem um deputado que quer proibir transmissão de desfiles como o do Lula, né? O carnaval até acabou, mas eles ainda estão nesse chororô miserável ainda. Agora, a reação da direita foi mirar não só uma escola, mas a transmissão do carnaval como um todo. O deputado Maurício Marcon, vocês lembram dele, né? Aquele que fala, quem fuma 200 baseados? É esse cara aí do PL. O Guga fuma. É boa. Protocolo, esse deputado aí, que tem uma atuação parlamentar brilhante, contribui muito com a nossa população. Só que não, ele protocolou um projeto para alterar a lei das eleições e impedir em ano eleitoral a exibição de programas que sejam considerados favoráveis ou críticos a candidatos. O texto não cita diretamente a acadêmicos de Niterói, mas faz referência a atos antecipados de campanha. Vai prestando atenção aí, Guguinha, que eu já vou passar para o teu comentário, tá? Veiculados por meios de comunicação nos últimos dias. Na prática, a proposta quer proibir, a partir do 1º de janeiro do ano eleitoral, qualquer transmissão em rádio, TV ou internet que possa ser interpretada como favorável ou desfavorável a um candidato. Se essa regra já estiver em vigor, a transmissão do desfile que homenageou Lula poderia ser barrada, se ela já estivesse em vigor, né? O projeto, no entanto, só teria validade para as eleições municipais de 28, caso seja aprovado, já que mudanças na legislação eleitoral precisam ser sancionadas com pelo menos 1 ano de antecedência do pleito. E aí, Noblar? Esse cara é chato, né? É o Maurício Marcon que está agora vindo com essa proposta. É aquele deputado lá do Rio Grande do Sul, né? Ou é de Santa Catarina, acho que é Rio Grande do Sul, que uma vez subiu lá na tribuna e ficou querendo cagar regra, falando que 20 baseados, não sei quantos gramas de maconha, que era pouco, era demais, era muito, ficou atacando a maconha. A Letícia falou que você fuma os 200 baseados, que ele perguntou aí, quem é que fuma. Cientes pra fazer 200 baseados. Quem fuma 200 baseados? Cientes pra fazer 200 baseados. Quem? Boa. Porra, que momento do Marcon. Esse é o Marcon, um sujeito extremamente patético, irrelevante, alguém que foi eleito na esteira do bolsonarismo,
do discurso de ódio, aquele tipo de gente que chama professor de doutrinador, um sujeito completamente irrelevante, portanto, politicamente, sem proposta política. Então o que ele faz? Quando você não tem proposta política, você faz guerra cultural. O que é a guerra cultural? É, por exemplo, você querer impedir que uma escola de samba possa desfilar, que possa escolher um tema que homenageie alguém e desfilar, e censurar, criar essa guerra, esse atrito entre o bem e o mal. Essa é a intenção desse tipo de gente, porque não tem conteúdo político, só tem como crescer na política fazendo essa bobagem que ele está fazendo. Não vai dar em nada, provavelmente, só vai aparecer, conseguiu lacrar um pouquinho, vai ficar bem com os eleitores dele, vai ganhar uns votinhos, mas isso não deve passar. Ninguém vai aprovar um projeto que pode ser visto como censura prévia, primeiro, porque isso é censura prévia. O Brasil não permite censura, gente. Não existe censura prévia no Brasil. Depois que fizer o desfile, se cometer algum crime, que se observe e que se cobre, mas não há como anteceder e proibir. Isso seria censurar. E é isso que eles fazem também. Fingem que lutam pela liberdade, mas depois querem censurar seus adversários. É isso, passando rapidinho aqui pelo chat. Karen Potter, feliz aniversário. Um beijo, muita paz, amor e saúde. Carlos Pinheiro, salve, salve, rolezeiros. Maiara da Silva, o cara querendo censurar o carnaval. E por aí vai, tá? Ó, a Ana tá no seu time, Noblar. Eu fumo 200 baseado. Quem da fuma? maconha. Eram quantos gramas lá que ele falou? Que davam para 200 baseados? Eu acho que eram 20 gramas, é isso? Não. Ele falou que 20 gramas... Eram quantos gramas? Eu não me lembro. Acho que são 200, né? Não sei, 200 gramas. 200 gramas, não? Eram 200 gramas? Pô, 200 gramas dá... Então, na verdade, não dá 200 baseados. Se forem 200 gramas, dependendo do tipo, Ele né? fala 100 gramas. 100 gramas, ele fala, 100 gramas? 100 gramas dá, se for, né, da planta mesmo, vai dar 300 baseados, na verdade. Dá uns 300 até, 200, se você quiser fazer um... Se não for perder dinheiro, então... Tráficozão. 300 baseados em um mês, dá um mês, pra quem fuma mesmo. Boa. Ô, Lê, vamos pro caso do goleiro Bruno, cara? Vamos sim, vai meter marcha. Isso aqui é sinistro, hein? Ô Noblar, olha só, velho. Condenado a 22 anos pelo homicídio da Elisa Samúdio, o goleiro Bruno virou titular do Vasco do Acre. Ele fez sua estreia na partida contra o Velo Clube pela primeira fase da Copa do Brasil. A estreia dele acontece em meio a outro contexto dentro do clube. 4 jogadores do Vasco do Acre estão presos, investigados por estupro coletivo contra 2 mulheres. Não fica mais nojento do que isso. Perdão ter que trabalhar esse tema com vocês, mas assim, são coisas que a gente também não pode deixar passar, mas assim, já aviso de gatilho, porque é nojento. E como se não bastasse isso, antes da bola rolar, o elenco do clube exibiu camisas com os nomes de jogadores que estão sendo investigados por suspeita. Parece que tem orgulho, né? De estupro coletivo. Eles estão enaltecendo os caras. Bizarro, velho. Os atletas são Eric Luiz Serpa Santos Oliveira, Matheus Silva, Brian Peixoto Henrique Ilisiário e Alex Pires Júnior. O caso ocorreu no dia 13 de fevereiro no alojamento do time em Rio Branco. A investigação aponta que uma das mulheres teria ido ao local para um encontro com um dos jogadores, mas a situação teria evoluído para um ato de violência envolvendo os 4 atletas. Em nota, o Vasco do Acre afirmou que não compactua com qualquer forma de violência e que aguardará o andamento das investigações. Ora, é muito difícil acreditar nesse papo furado, uma vez que vocês permitem que esse tipo de imagem que a gente está vendo aí se produza no nível institucional da agremiação de vocês. Então, me parece, Noblar, conversa fiada. Me parece que, no limite, o time tá, assim, passando um pano geral para esses atletas aí. Qual é o exemplo que tá passando esse time, né? Você é homenageado. Se for um estuprador. Os outros jogadores não foram. Não tem camiseta dos outros jogadores que não estão passando, portanto, por essa acusação. É pesadíssimo. Imagina, você tem um jogador que é um estuprador, é um absurdo. Então, é muito bizarro a gente assistir isso. Como é que o time promove
homenageia jogadores, pelo menos a gente tem certeza, que é o Bruno, que é um assassino, e os outros ali acusados de estupro. É bizarro, cara, é chocante. Eu não consigo entender, cara, quem o presidente desse Vasco aí do Acre, qual que é a intenção dele? Porque no fim, o que a gente tem como exemplo é, se você for um estuprador, a sociedade tem como exemplo isso, se você for um estuprador, você pode ser homenageado mesmo assim por um time de futebol, você vai ter um emprego ali, você vai ser ainda visto como um herói por um time de futebol, o que é completamente chocante. E agora, pelo menos, a gente tem o nome desses 4 suspeitos. Eu nem sabia que esses caras jogavam bola, que eram suspeitos. De certa maneira, também, eles estão expondo 4 suspeitos de estupro. Então, mulherada, fiquem longe desses caras. Não cheguem perto desses jogadores. Pelo menos vocês sabem quem são. Fiquem longe. E que horror, Vasco do Acre. Se eu fosse o Vasco da Gama, eu mandava eles tirar o nome. Tirarem o nome, porque você vê que em alusão ao Vasco, a camisa deles é igual ao do Vasco do Rio. Então não é em homenagem ao Vasco o português, é de fato por conta do time carioca. Então, se eu fosse o time carioca, eu pediria pelo menos para mudar a camiseta, para ficar diferente a camiseta. Você sabe quem que é o Away, né, Guga? O Away, você lembra dele? O Away é o... Aquele que dizia assim, vai tomar caju tranquilo, ele diria para essa galera, tá? Só que utilizando um outro termo, ele diria, vai tomar caju tranquilo vocês, tá bom? Isso é um nojo, é uma vergonha. Esses jogadores e esse time nos trazem vergonha, eu sinto nojo e vergonha de ser homem e em alguma medida de ter que compartilhar a mesma nacionalidade que essa gente. Agora, Guguinha, quem me enche de orgulho em contrapartida é a doutora Tatiana Sampaio. O Lula se reuniu com a bióloga, ela é a bióloga que lidera a pesquisa sobre polilaminina. É esse, né, Leo? O nome da substância, polilaminina. Isso. Então, olha só, a ciência brasileira voltou a ser valorizada. Esse é o tipo de coisa que a gente gosta de noticiar. Essa é a pauta que nos enche de orgulho de ter uma figura como a doutora Tatiana Sampaio. Então, o Lula se reuniu com ela é da UFRJ, para discutir os avanços de uma pesquisa sobre regeneração de lesões medulares. O trabalho dela resultou na polilaminina, uma substância inédita para lesões medulares. Vamos ver como é que foi esse encontro aí. Tem um VT, roda pra gente. Você inventou? Eu inventei, foi um jeito de fazer uma proteína que era natural, que já tem no corpo, para ela ficar meio turbinada e virar um remédio. E aí ela faz recuperar os neurônios que estão partidos, faz crescer de novo a fiação e aí reconecta. Então fala aqui, dá um recado pro ministro Padilha. Fala pro Padilha quem você é, qual é a coisa que você fez e pede para ele ajudar para a Anvisa aprovar. Tá bom. Então, ministro Padilha, nós estamos aí com um remédio, um medicamento novo para tratar as pessoas com paralisia. E estamos andando, estamos caminhando, estamos respondendo tudo que a Anvisa pede, mas precisamos avançar aí para conseguir fazer uma realidade. Quando você está dizendo que já teve gente que andou, já teve gente que mexeu uma parte mais, sabe? Já é um avanço extraordinário. Eu acho que é sim. Acho que é um avanço grande. Gente, toda a comunidade científica internacional está falando da doutora Tatiana Sampaio. Toda a comunidade internacional. Tá? E veja, essa é a diferença quando um governo valoriza a ciência, tá? A patente foi solicitada, e Padilha, por favor, hein? Vamos lá, já entendeu o recado do presidente da República e da doutora Tatiana, tá? A patente foi solicitada em 2007, mas levou 18 anos para ser concedida no Brasil pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. No meio do caminho, os cortes orçamentários impediram a universidade de pagar taxas internacionais e a patente foi perdida
fora do Brasil. Olha que doideira, mano. Puta que pariu, Noblar. Inacreditável. Puta que pariu, compadre. Porque a gente vai ganhar de dinheiro com isso e vai perder. Além disso, né? Além disso, porque a dimensão primária é quantas pessoas já poderiam estar efetivamente com resultados melhores nos seus tratamentos, tá? Vale lembrar que entre 2017 e 2016, durante o governo do Temer, os recursos para universidades e ciência caíram cerca de 50%. Nos anos seguintes, no desgoverno Bozo, o orçamento das federais encolheu 14,4%. Aí vocês sabem, menos investimento, menos laboratório, menos bolsa, menos descoberta, menos tudo. O bolsonarismo vem com aquele papo furado de que universidade só tem maconheiro, e aí a gente vê a universidade... Claro, quando você tem esse nível de investimento, de excelência, que é o caso dessa doutora, curando ou pelo menos oferecendo novas tecnologias para avançar no tratamento de paralisia, Guga, de tetraplegia. Só isso. Meu filho, imagina que você chegar em casa e seu pai te perguntar como é que foi o trabalho hoje, filho? Você fala, hoje foi bom. Hoje eu evoluí no sentido de recompor as conexões neurais que vão permitir que a pessoa volte a andar. Puta que pariu, malandro. Você tá entendendo? Essa mulher é foda, cara. Foda. Eu tô aplaudindo de pé, eu só não posso levantar aqui porque eu ia derrubar a porra toda. Arrasou, parabéns. Não, arrasou, mas com força, doutora. A senhora é um orgulho da nação e, quiçá, eu quero crer, Guguinha, que um dia... nós vamos ter figuras como a doutora Tatiana Sampaio sendo reverenciadas como a gente reverencia ícones pop, jogador de futebol e o caraca. Esse é o Brasil que eu quero, pelo menos, né? Cada um tem a sua própria posição. O Brasil que eu quero para te passar, Guguinha, é esse Brasil da doutora Tatiana Sampaio. Maravilhosa, Tatiana. Que pena que o Brasil não apoia de fato, né, os nossos cientistas, os nossos pesquisadores no governo Temer, e também no final do governo Dilma teve essa redução na verba da UFRJ, da universidade. Eles não pagaram as patentes, e que desastre para o país, porque a gente poderia sim ter, como teremos em breve, um remédio que vai ajudar muita gente e que poderia ser comercializado só por nós, o que daria um grande lucro aqui, pelo menos por uns anos, né? Quando você tem patente na medicina, por uns anos, outras farmacêuticas não podem copiar aquele remédio. Depois de um tempo, sim, é liberado, mas por muitos anos a gente teria, sim, a exclusividade na comercialização desse produto, e querendo ou não, isso aí é necessário, né? É grana que a gente arrecadaria. Eu sei que eu sou daqueles que acham que remédio tem que ser universal também. Eu nem sou muito a favor de patente em algo que pode salvar vidas, mas há esse jogo, né? Há essa disputa, e o Brasil teria uma grande vantagem se tivesse essa patente desse remédio que pode ser revolucionário, né? Dessa substância aí que ela conseguiu extrair da placenta, vem da placenta da mãe, das células tronco, aquela coisa toda ali, e ajuda a regenerar, portanto, as conexões entre portanto, as conexões que fazem com que a gente ande. Eu não sou um cientista, eu não entendo, mas sem dúvida nenhuma é revolucionário. E não ter a patente disso é uma vergonha, é ridículo, é inacreditável. Qualquer país teria todo o cuidado com isso, né? Trataria isso como prioridade. E aqui a gente deixa isso tão em segundo plano, ou terceiro ou quarto plano, que sequer temos mais o direito da patente. Mas parabéns a Tatiana Sampaio, um orgulho para o país, sem dúvida nenhuma, uma mulher poderosa, uma mulher incrível, que está aí mostrando a importância de fato de se investir em pesquisa. As universidades investem em pesquisa para isso, para que o Brasil possa avançar também em vários outros terrenos, que é a universidade que avança. Medicina, ciência, é com pesquisa, é com universidade, é com professor, é com aluno. Então que se invista cada vez mais nos nossos pesquisadores, que são maravilhosos. Olê, a gente pode mostrar aquele vídeo de um homem, não sei se a gente pode mostrar isso aí. Pode sim. Coloca aí, só pra gente entender na prática. Foi o primeiro, galera, agora o primeiro sim, paciente. Começamos agora com os treinos
pegada mais séria. A gente tem certeza que ele era tetraplégico, é isso? Peito, tríceps Tem e ombro. sim, E eu vou deixar vocês primeiro, aqui assim, o acompanhando primeiro o caso treino. e tal, ele sofreu um acidente em 2018. Aí hoje ele compartilha a rotina dele no Instagram dele. E ele foi tratado com polilamina, de treino é isso? agora. E eu vou preparar isso projetos mesmo. futuros aí, tô com várias conversas interessantes. Vamos ver como vai se desenrolar as coisas. Acompanha aí o treino. Bicho, Noblar, eu vou te dizer que assim, esse tem que ser o principal projeto de pesquisa da história da ciência brasileira. E a doutora Tatiana Sampaio, assim, me faltam palavras, velho. Eu espero que o... Ela é um gênio, cara. Isso é coisa de gênio. Isso aí é pra entrar na história da ciência. Gente, isso é histórico, gente. Isso tinha que ter um dia em homenagem a essa mulher, velho. Virar pra gente como são os gênios americanos que, enfim, conseguiram inovar na ciência. Vários. A gente vê como os gênios tratam o seu gênio. A gente aqui tem que tratar ela agora como o nosso maior nome, talvez, na ciência. Maior nome da ciência brasileira, concordo. Me parece, não tem como não reconhecer isso dessa forma. E ministro Padilha, por favor, estava lá o presidente da República, a doutora Tatiana Sampaio, lhe fazendo um apelo. Vamos dar celeridade nesse processo aí, porque o Guga, você imagina o sofrimento de um pai e uma mãe que tem um filho e está precisando do tratamento e se vê às voltas com burocracia, com falta de investimento. Alô, meu povo, vamos lá, Padilha, vamos lá, meter marcha nisso aí, porque é totalmente incrível o potencial dessa pesquisa aí, tá bom? De novo, parabéns, obrigado pela tua dedicação, pela tua genialidade, pela tua luta. Tenha certeza que o povo brasileiro te enaltece e ressalta a importância da tua figura para nossa nação, tá bom? Guguinha, João, essa mulher é tão foda, ela é tão foda. Então, aqui, tem alguém falou aqui, ó, que ela poderia ter saído do Brasil. Eu tô tentando achar, mas é verdade. O que teria de picareta que poderia fugir do Brasil com essa pesquisa para depois só ganhar dinheiro, fazendo com que alguma outra empresa farmacêutica internacional, né, tivesse acesso a essa pesquisa. Não, ela ficou na universidade, mesmo sem verba. Ela é foda. Você lembra Foi a Regina Macente, ela falou isso. É por falta de verba para pesquisa nas universidades que nossos cientistas saem do Brasil. Lamentável. Lamentável. E isso vai ao encontro do projeto de nação que a gente quer desenvolver. Eu sempre falo isso. Às vezes o cara, mas você fala projeto de nação 20 vezes por dia? Sim, vou falar 25. Porque isso vai ao encontro do país que a gente quer constituir. Se a gente vai investir no desenvolvimento de doutoras Tatiana Sampaio, ou se a gente vai investir em coisas cretinas e superficiais que servem para lacração com dogma religioso, com pânico moral, com populismo penal. É isso que a gente está trabalhando aqui, tá? Exato. Ô Guguinha, olha só, cara, essa que você vai gostar também, que é o seguinte, velho. Momento educativo aqui no Rolê ICL. Pra quem pronuncia glande, como eu, hoje eu meti um glande no N1, eu falei glande. Tem que tomar cuidado, porque tá dando problema nisso aí, ô Guguinha. Como é que você pronuncia a palavra recorde? Ih, já deu ruim, já babou. Como é que você pronuncia? Recorde? Não, recorde. Então, mas uma ação do... Eu também, tá? Eu pronunciava errado, porque é recorde, né? Uma ação do Ministério Público Federal em Minas levou a TV Globo ao centro de uma discussão linguística por causa desse termo. Segundo o procurador Kleber Eustáquio Neves, deixa eu pronunciar direito o nome do homem, porque você imagina se eu leio errado o nome desse homem. Kleber Eustáquio Neves, autor do processo. Jornalistas da emissora estariam pronunciando a palavra de forma errada, dando ênfase na primeira sílaba, recorde, e é recorde. Ele alega que essa pronúncia incorreta poderia influenciar o público e pede uma indenização de 10 milhões de reais. Aqui vai a explicação. Recorde é uma palavra paroxítona, ou seja, a sílaba forte é a penúltima. O certo é recorde e não recorde. No processo, foram anexados trechos do Jornal Nacional, do Globo Esporte, a parada toda aí da Globo, para exigir 10 milha. Falador passa mal, rapaz. Aí vai passar.
Mas esse dinheiro seria pago pra quê, meu filho? Como é que funciona isso aí? Pois é. Por que ele que vai ganhar esse dinheiro? É pra ele. Eu me senti aqui ofendido aqui pelo erro. Não é recorde, é recorde. Que bobagem, cara, é inacreditável. Essa é a notícia mais nonsense de todos os tempos. Não é possível que dará em alguma coisa. Todo mundo entendeu a mensagem da Globo, inclusive, né? Todo mundo entendeu que se tratava de uma marca que foi batida, que foi alcançada, uma marca, portanto, que é inédita. Todo mundo entende o que é um recorde ou um recorde. Então não faz sentido, não tem sentido. Não confundiu ninguém. Enfim, e 10 milhões no Brasil, isso não vai dar em nada, cara. Eu tô achando hilária essa notícia. É a coisa mais maluca que tem. Esse sujeito aí é um recalcado, não é possível. Tá querendo aparecer, meio doidinho, né? Enfim, não vai dar em nada. Dá tempo de uma notícia a mais aqui. O que você quer escolher, Lê? Escolhe você. Essa notícia entrou pro recorde das notícias mais idiota. Não, tem uma outra aqui, eu acho que pode ser mais idiota que essa. Vai. Lê essa próxima aí, do ladrão passando CPF. Isso aqui você vai gostar, Noblar, porque deve ser outro ladrão filho do Bolsonaro. Olha só essa treta, só pode. Você lembra que o 04 foi dar um golpe num caixa lá e ele botou... Pegar dinheiro emprestado. Não foi isso aí? No banco. Fala rapidão, como é que é essa treta aí que eu não lembro? Ele tentou pegar dinheiro, gente, como se fosse... Aí depois falou, não fui eu que peguei, foi alguém fingindo que era eu, só que tinha a imagem. Você, para conseguir acessar lá o crédito, em algum momento tem que ter a tua foto, você tem que tirar aquela fotinho do rosto. Ele botou a cara dele, então não tinha como ele negar isso. Cara, ele tentou tomar o dinheiro, fingir que não tomou, que não era ele, e ficou comprovado que era. É um imbecil, tinha o rosto dele. Lembra da musiquinha que a gente tinha aqui? 04 é transão. O transão botou a cara. 04 é transão. Isso aí mesmo, maravilhoso. Bom, olha só. Um homem foi preso após cometer um erro incomum durante um assalto a uma farmácia de Toledo, no Paraná. Perto da meia-noite, ele entrou no estabelecimento como um cliente comum, escolheu itens como escova de dente, escova de cabelo, etc. e forneceu seu próprio CPF. Ao ser questionado pela atendente após a finalização da compra, ele anunciou o assalto depois de ter dado o CPF verdadeiro dele para a atendente, o Guga. Isso aí é pique Bolsonaro, filho. Isso aí é pique bolsonaristas em ação, não é não? Não colocaram um blur no rosto, tira o blur, vai ser um Bolsonaro, tem que ser, é muito imbecil para não ser, pelo menos, um bolsonarista. E, enfim, o cara deu o CPF, se entregou depois, não é um profissional, né? Não sabe o que tá fazendo, é um imbecil completo. Eu não sei se eu rio ou se eu fico até com um pouquinho de remorso, porque o cara nunca deve ter assaltado na vida, né? Deve ser a primeira vez para cometer um erro tão amador que nem esse. Você imagina os amigos de fita falando, mas peraí, deixa eu entender. Você passou o CPF pra mulher? Passou. Mas você passou o seu CPF? Sim. E você anunciou o assalto depois de ter passado o CPF? Imagina o advogado. Como é que eu vou te defender, porra? Não dá, velho. Enfim, histórias que a gente só vê aqui no Brasil. Olha, o Gui Ruivo perguntou, Guga, é cágado ou cagado? Então, boa. Cágado é o animal que parece uma tartaruga. Cagado é o Javier Milei, presidente da Argentina, que usa fralda geriátrica aos 55 anos e tá cagando com a Argentina. É um cagado, podem ir atrás, gente. Boa. Ele usa fralda. Olha só, passando pelo chat aqui pra gente caminhar pra finalização aqui. A Luísa Machado, 04 é ladrão. Cada um no nosso Brasil. Muito boa essa musiquinha, eu não aguento. A Lucimar Martins dizendo aqui, cada um no nosso Brasil. O Frank, e qual o certo? E como eu falei? E qual o certo? E como eu falei? Muito bom. A Mariana R. Martins, já era, César. Vão te multar pela hermenáutica por não entenderem a jogada. É isso aí. Ô, Guguinha,
você tá sabendo da novidade que vai rolar aqui no ICL, filho? Oráculo ICL. Prepare-se para a maior inovação tecnológica educacional da história. E não é brincadeira, tá? Na plataforma de assinantes do ICL, a gente tem mais de 300 cursos com alguns dos maiores pensadores do Brasil, do mundo. Realmente, assim, é um time que ninguém chega nem perto, tá? Não é que não tem igual. Não chega nem perto da nossa parada aqui. E agora a gente está preparando para dar um passo revolucionário nessa experiência de aprendizado. Uma inovação tecnológica tão surpreendente e que vai entrar para a história da educação. Anota aí, dia 26 de fevereiro tem um lançamento ao vivo com o Edu Moreira. Ele vai apresentar o Oráculo ICL. A gente vai revelar uma forma nova e 100% personalizada de aprender e colocar em prática todo o conhecimento dos grandes pensadores do ICL. Se você quer ampliar sua visão de mundo e nunca mais se sentir despreparado para um debate, não perca esse encontro. Acesse o link do programa aí, ó, roleicl.com.br ou clique ali, ó, o Deluxe que é bom de botar o dedinho ali, ó. Põe aí, Noblar, põe aí embaixo de você aí, ó, o QR Code. Aponta aí agora. Gente, isso aí não demora 15 segundos. Então não espera não, tá bom? Já clica aí, faça sua inscrição. Vocês vão ficar, assim, chocados com essa inovação tecnológica. A galera foda. Oráculo ICL. É o Oráculo. É só a galera foda. Pica da galáxia. Movimento pela Inclusão vai entrar, que eu sei. A Ana CS17, o Lucas Moura, Eliana Maria Soares, a nossa querida Judy Duarte, que tá aqui direto, Flávio W tá aqui direto, todos agora, junto com o Dan Ortega, lá no roleicl.com.br, roleicl.com.br, na tempo também da Vanessa Melo Costa e do meu querido Guina Ruivo, com a Patrícia Figueiredo, entrem lá, roleicl.com.br. Boa. Guguinha, um beijo pra você, bom fim de semana, Lê, Alex, todo mundo que tá aí na técnica do Switch. Sextou, um beijo. Vamos pra farra, pessoal. 04 é transão. Visualiza aqui a situação. Você tá num encontro da família, você tá na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você tá lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e, detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro, às 8 horas da noite. E aí, Chico, vamos me contar, amigo? Velho, agora... Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, comprei na loja de ICL. Pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.